A gente está muito feliz de ter vocês aqui nesse nosso segundo encontro. O primeiro encontro foi muito legal, não sei quem aqui teve a oportunidade de participar, conseguiu participar, mas foi bem legal para a gente e a gente espera que esteja sendo legal para vocês também. E a gente alinhou algumas coisas entre a gente que a gente acha interessante falar com vocês, então perguntaram lá no grupo sobre certificado, a gente chegou num consenso de, a gente vai ter em média mais uns 10 encontros até dezembro, e a partir disso a gente vai fornecer certificado para quem teve 70% de presença nos encontros. E como a gente vai controlar essa presença? A partir de hoje a gente vai dar uma palavra-chave durante o encontro para vocês, e no formulário vocês vão preencher com o nome de vocês, e-mail, se vocês são estudantes ou profissionais, e a palavra-chave. O formulário ele vai ficar aberto durante uma semana, porque a gente sabe que tem muita gente que consegue só assistir gravado pelo horário ou por outros acontecimentos, então a gente vai deixar um tempinho aberto para vocês. E aí a gente vai fazendo esse esquema. Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida sobre isso? Eu me sinto muito professora quando eu faço uma pergunta e tem um silêncio assim absurdo, sabe? Gostoso, né? Nossa, ótimo. Tudo tranquilo? Então, hoje quem vai apresentar... obrigada, gente. Obrigada. Quem vai apresentar hoje é a Gabi. Eu vou colocar o slide dela aqui para vocês. Gabi, boa apresentação. Vou passar a fala para você. Qualquer coisa que você tiver em relação ao slide, me avisa que eu dou um jeito aqui. Eu só vou fechar a câmera, porque acho que eu não vou conseguir ficar com os dois ligados ao mesmo tempo. Mas qualquer coisa eu apareço aqui. Bom, gente, oi. Meu nome é Gabriela, eu sou formada em psicologia pela FRJ, não vim da UF, mas eu tô no LATCC. Não dá pra fazer essa sigla direito. LATCC? LATCC. Parece um espanhol, LATCC. Enfim. Eu estou aqui com o pessoal da UF, estou bem feliz de ter entrado nesse time. Estou fazendo mestrado na FRJ. A risada em espanhol com J, enfim. Aliás, a gente vai gravar? Acho que hoje vai gravar. Ok. É que pra mim eu não consigo, por causa que eu tô como convidada, não sei. Enfim, gente. Se a gente começar devagar, inclusive, vocês me falam porque eu sou tagarela. Essa é uma das minhas características. Mas, enfim, eu tô fazendo mestrado agora com a Amanda Londeiro, que é uma professora de TCC. Eu vou adaptar uma escala chamada Inventário da Diferenciação do Self. E como eu entrei nessa área mais da psicometria dentro da psicologia, eu percebi o quanto que isso faltou na graduação. O quanto que eu tô tendo que aprender e me virar agora, enfim, bastante. Então, achei que poderia ser interessante trazer para cá hoje um artigo sobre a validação de uma escala que eu já vi usando bastante em pesquisas de clínica. Essa escala se chama PANAS. Ela é a escala de afetos positivos e negativos. E, assim, como eu queria um texto em português, eu consegui esse da população idosa em Portugal. Ficou um pouco específico, não uma população tão ampla, mas eu acho que serve bastante para a gente poder dar uma olhada nas coisas que são mais importantes da gente observar em um artigo de validação de escala. A gente vai pegar vários trechos do próprio artigo, que vão estar aqui no slide. Então, na semana retrasada, né? As meninas fizeram cada uma em um formato diferente, hoje eu trouxe o meu. A gente vai pegar vários trechos do artigo para poder entender por que eles são mais importantes, por que eles são relevantes. A gente vai poder olhar para a escala na versão original, que foi como eu consegui ela em uma imagem. E aí eu posso ajudar com o inglês, ela me escala originalmente em inglês. E acho que a gente pode passar de slide para começar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém já tinha ouvido falar da PANAS? Eu sou a pessoa chata interativa, então se vocês quiserem interagir, eu tô aqui para interagir com vocês. Pode abrir o microfone, pode colocar no chat. Eu também não. Olha só, temos uma novidade, então. Como é uma escala muito simples de ser preenchida, ela acaba sendo bastante acessível. Ela... Assim, toda escala tem sua limitação e a primeira delas, geralmente, vai ser que a pessoa seja alfabetizada, mas ela pode ser aplicada também em formato de entrevista e ela é rápida de ser apresentada como entrevista. E vocês vão ver que os itens são formados geralmente por uma palavra. Então, é bem
dinâmica essa escala, não é uma coisa que a pessoa vai precisar passar muito tempo respondendo. Ela vai ver um afeto positivo ou negativo e vai assinalar, se eu não me engano, com a frequência que ela sente aquele estado de humor. E aí, a primeira coisa que a gente olha quando a gente abre um artigo de validação, e qualquer artigo, na verdade, né, é o resumo. Porque é assim que a gente vai conseguir ter uma noção breve de se aquele artigo ele vai ser construtivo pra gente, se ele vai ser útil ou não. Às vezes a gente vê um título muito interessante e já percebe no resumo que o método tá fraco, então não vale a pena investir tempo naquele artigo, ou ele pode ter um conteúdo diferente do que a gente imaginava, pode não se adequar com a nossa demanda de pesquisa daquele momento. Então vamos ler esse resumo. Contexto. O afeto positivo e negativo são duas dimensões psicobiológicas do bem-estar subjetivo relevantes para a forma como é experienciada a circunstância... Eita, que dá recurso... Enfim, a apoio institucional na vida de muitas pessoas idosas. Objetivo. O objetivo do estudo foi validar, no contexto de resposta social, uma versão breve da Positive and Negative Affect Schedule, PANAS, um questionário que permite avaliar o afeto positivo e negativo. Antes de continuar, vou avisar logo que nos próximos slides a gente vai ver uma conceitualização básica do que é bem-estar subjetivo, do que são esses afetos. Então, se ficou confuso, fiquem tranquilos que a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Métodos. Numa amostra de 389 idosos de 61 a 100 anos, média de idade, SM, 80,89 anos, desvio padrão, que é esse DP, 7,48 anos. E aí, não sei se vocês viram o que é desvio padrão já na faculdade, mas isso significa que uma boa parte desses idosos vai estar na faixa de 80,89 anos, menos 7,48, então, estimando, porque eu não vou fazer exatamente agora, uns 73 anos até 80,89 mais 7,48 anos. Então, os que vão ter ali uns 87, 88 anos. A maior parte dos idosos vai estar nessa faixa de 73 a 88 anos. Esses 389 idosos foram avaliados através da PANAS, da Satisfaction with Life Scale e da Geriatric Depression Scale 8, traduzindo a escala de satisfação de vida e a escala de depressão geriátrica, 8. Geralmente esse 8 deve ser porque tem 8 itens. Numa segunda amostra de 383 sujeitos, de 60 a 99 anos, média de idade de 80,27, desvio padrão de 7,87 anos, efetuou-se uma análise fatorial confirmatória. Resultados: obteve-se uma versão reduzida da PANAS, com 14 itens, estrutura bidimensional, adequadas consistências internas, validade convergente e divergente para afeto positivo e afeto negativo. A estabilidade temporal, intervalo de 1,44 meses, foi igualmente adequada para afeto positivo e para afeto negativo, com p-valor menor do que 0,001, que basicamente significa, estatisticamente, muito bom. A gente considera que uma diferença é estatisticamente significativa sempre que o p for menor do que 0,05, e aí 0,001 é bem menor. A análise fatorial confirmatória revelou um ajustamento adequado para a estrutura bidimensional da PANAS, a GFI igual a 0,91, que é a análise fatorial. Gente, eu vou pular esses dados porque a gente não vai conseguir olhar para o CFI, SRMR, esses detalhes a gente não vai conseguir chegar hoje, porque já começa a ficar mais complexo. Então vamos para a conclusão. A PANAS 14 é um instrumento breve psicometricamente adequado para avaliação do afeto positivo e afeto negativo em pessoas idosas em resposta social. Palavra-chave: envelhecimento, resposta social, bem-estar subjetivo e PANAS. Tem muita informação nesse resumo, eu imagino que tenha muita coisa nova, especialmente esses nomes, tipo, o que é uma análise fatorial confirmatória, o que é validade convergente, divergente. A gente vai olhar para algumas dessas coisas com calma hoje, mas obviamente não vai dar para contemplar tudo, porque esse aqui não é um curso inteiro de psicometria, mas já pelo resumo a gente consegue identificar quais são os pontos principais desse artigo. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui uma referência de um outro artigo para a gente poder ver o que é o bem-estar subjetivo. Eu gostei dessa definição. O bem-estar subjetivo constitui um campo de estudos que procura compreender as avaliações que as pessoas fazem das suas vidas. Para que seja relatado o nível de BES adequado, é necessário que o indivíduo reconheça manter em nível elevado sua satisfação com a vida, alta frequência de experiências emocionais positivas e baixa frequência de experiências emocionais negativas. Então, por exemplo, se você tem uma montanha-russa emocional,
que você tem muitos momentos muito bons e muitos momentos muito ruins, não se entende que é um bem-estar subjetivo adequado. Se você está em apatia, que você não tem muitas emoções negativas, mas você também não tem muitas emoções positivas, mesma coisa. Ainda não chega a ser um nível de bem-estar subjetivo considerado adequado nessa definição. Então, a ideia é que você tenha mais experiências emocionais positivas do que negativas e você frequentemente esteja com um nível elevado de satisfação com a sua vida. Passa, por favor. Obrigada. E aí, os próprios autores dessa validação apresentam uma outra definição, que é: o bem-estar subjetivo refere-se à avaliação subjetiva que as pessoas fazem de suas vidas, incluindo julgamentos cognitivos globais de satisfação e experiências de emoções positivas e negativas. Aí colocou 2 referências. A investigação sobre bem-estar subjetivo centra-se na forma como as pessoas vivem e experienciam suas vidas, quer do ponto de vista cognitivo, caracterizado pela satisfação com a vida em domínios específicos, quer do ponto de vista afetivo, caracterizado pelo equilíbrio entre emoções positivas e negativas. E aí uma coisa que é legal da gente notar aqui é que o autor fez os autores, né, fizeram uma boa pesquisa sobre o que é o bem-estar subjetivo e os afetos antes de começar a fazer. Olha quantas diferenças eles trouxeram para poder embasar essa definição que eles estão usando. Isso é uma coisa que é bacana. Quando a gente repara que um artigo está há muito tempo sem colocar uma referência de como outros autores, outros pesquisadores elaboraram aquele conceito, começa a parecer mais um ensaio do que um artigo. Um ensaio tem essa característica mais discursiva, livre, mas um artigo costuma ser interessante que tenha um repertório anterior ao trabalho que você está fazendo. A gente está sempre avançando e progredindo no conhecimento científico. Muito raramente a gente está começando uma coisa do zero. Pode passar, por favor. E aí, uma definição dos afetos. As emoções positivas estão relacionadas com experiências agradáveis subjetivas, traduzindo-se num estado no qual se sente entusiasmo e energia, das quais são exemplos a satisfação, a confiança e a felicidade. Ao invés, as emoções negativas refletem sofrimento e desconforto, caracterizando-se por vivências desagradáveis e relativamente distintas a distintas atividades do dia a dia, salientando-se, como exemplos, a tristeza e a culpa. Eu imagino que isso seja bem intuitivo para vocês, assim. Em geral, emoções que são mais agradáveis de sentir vão estar ali nas positivas, as menos agradáveis como negativas. Então, acho que pode passar. Aí, os autores dão um contexto do porquê que é relevante pesquisar a população idosa e o bem-estar subjetivo. As pessoas idosas têm de lidar com desafios físicos, mentais e sociais particulares. Um desses desafios é o apoio prestado por instituições, que surge frequentemente como resposta à solidão e às dificuldades físicas, mentais ou neurocognitivas. A forma como a pessoa idosa experiencia o apoio institucional poderá influenciar as dimensões do afeto positivo e negativo, as componentes emocionais do bem-estar subjetivo. O que a gente aprendeu aqui? Primeiro, que o bem-estar subjetivo tem esses 2 fatores mesmo, que é o afeto positivo e o negativo. Essa é a composição. E a gente entendeu, eu acho, que existe uma particularidade desses afetos positivos e negativos quando a pessoa é idosa. E aí existe todo um campo de pesquisa sobre isso, não é? Assim, a demanda para que essa escala fosse validada veio a partir do maior número de pesquisas que acontece hoje em relação ao bem-estar da população idosa. Aí, pensando na psicologia, a gente costuma ter um índice alto de depressão na terceira idade. E, inclusive, muitos pacientes de TCC idosos chegam na terapia por conta disso, porque estão ali num momento de vida diferente, com uma perspectiva de continuidade da vida, que às vezes pode ter uma saúde ameaçada, pode ter algumas perdas. Então, é uma população que atrai bastante o tema de pesquisa para que a gente possa auxiliar nessa fase da vida que tem esses desafios específicos e particulares. Pode passar, por favor. A PANAS, que é a escala que a gente está estudando hoje. As medidas de autorrelato são as mais utilizadas para avaliar os construtos que compõem o bem-estar subjetivo. E aí, lembrando, uma escala de autorrelato é uma escala em que o conhecimento que vai vir daquela escala vem diretamente da pessoa. Então, ok, a gente leva em conta que a pessoa pode estar mentindo. Então, eu posso perguntar para Nathalie, que abriu a câmera aqui. Oi, Nathalie. Posso perguntar, você se sentiu animada nas últimas 2 semanas? Bastante. Tá vendo? Ela pode estar mentindo pra mim, podem ter sido semanas horrorosas, mas ela não quer mostrar pra gente a vulnerabilidade. Então ela diz bastante. Ou às vezes ela tá tão animada
mas ela nem quis jogar na nossa cara que ela ganhou na loteria, então ela só falou um bastante para poder ficar ali na humildade. A gente tem que levar em consideração que o viés da pessoa vai aparecer na hora que ela escolher responder a escala de autorrelato. Mas ainda assim, é uma forma que a gente consegue acessar a intimidade da pessoa e a gente parte do pressuposto que a pessoa vai estar ali vendo os itens. Ela já se propôs a preencher uma escala para um psicólogo, seja porque ela está fazendo uma avaliação que a interessa, ou seja porque um amigo dela está fazendo um TCC e implorou para ela responder uma escala. E aí ela já disponibilizou o tempo dela. Ela provavelmente vai responder de uma forma honesta, da melhor forma que ela puder, mesmo que não seja uma medida absoluta, porque o que uma pessoa entende como sofrimento e o que outra pessoa entende como sofrimento pode variar. Continuando essa definição dos autores. Essas medidas são rápidas, de fácil aplicação e são sensíveis o suficiente para captar as diferentes componentes do bem-estar com bons níveis de confiabilidade e validade. A Positive and Negative Affect Schedule, PANAS, é um instrumento que permite avaliar as duas dimensões da afetividade, constituindo-se como uma medida breve, de fácil administração e válida, que mede ambas as dimensões do afeto. Pode passar, por favor. E aí, uma das sessões que tem grande importância em uma produção científica como um artigo é a gente entender certamente o objetivo. E aí aqui a gente tem uma definição bem sintética do objetivo dessa validação, que diz: assim, o presente estudo teve como objetivos: 1. Determinar a estrutura fatorial da PANAS numa amostra de pessoas em resposta social de idade avançada e verificar se é possível derivar dessa análise uma versão mais curta. 2. Estudar as propriedades psicométricas da PANAS na mesma amostra, estudo 1. 3. Efetuar uma análise fatorial confirmatória noutra amostra de pessoas idosas que beneficiam de apoio institucional, estudo 2. Então, esse é um artigo que ele é bem completo, ele faz análise com 2 amostras diferentes, então tem o estudo 1 e o estudo 2, é bem bacana. E aí, explicando brevemente o que é uma estrutura fatorial, é a forma que os fatores se organizam. Então, quando a gente leu lá no resumo que a PANAS é uma escala bidimensional, tem 2 dimensões que são principais, que aí vão ser o afeto positivo e o afeto negativo. E aí a gente tem várias formas de estruturas fatoriais. Às vezes a gente tem como se fosse uma pirâmidezinha, então a gente tem níveis diferentes. E aí essa é uma escala mais simples, por isso que até é uma ideia, foi uma ideia como é a estrutura. Pode passar, por favor. Outra coisa que é muito importante da gente observar quando a gente está lendo uma validação de instrumento é quais instrumentos foram usados, porque o que a gente chama de validade convergente é quando a gente consegue outras coisas parecidas de escalas que já foram validadas. Então, assim, é a versão acadêmica bonita do: se o meu colega fez um bom trabalho e tirou uma boa nota, eu vou fazer algo parecido com o que ele fez, porque provavelmente vai dar certo. A gente, como eu falei, a gente constrói a ciência a partir do que já foi construído. A gente evolui o progresso científico dessa forma como comunidade científica. E aí, quando a gente faz uma validação convergente, a gente vai ver, por exemplo, a gente pode pegar uma escala de depressão geriátrica, que foi usada aqui nesse estudo, para ver se as pessoas que marcam alto na parte de depressão geriátrica também marcam alta nos afetos negativos. Porque é uma coisa que faria sentido. E aí a validade, que é a divergente, ela é o contrário. Então, a gente pega 2 coisas que fazem sentido que não estejam relacionadas. E aí, por exemplo, pode ser o afeto positivo e, sei lá, se a pessoa já andou de skate. Skate pode até deixar uma pessoa feliz, mas a gente vai tentar diferenciar aquele construto de uma coisa que não tenha nada a ver para dizer, ó, não é a mesma coisa, é diferente o bastante para poder dizer que eu estou medindo o que eu realmente me proponho a medir. E aí, além da escala de depressão geriátrica, a PANAS tem a escala de satisfação com a vida, e a de satisfação pode ser convergente com a lista de afetos positivos, com a parte de afetos positivos. E um questionário sociodemográfico costuma fazer parte nos instrumentos,
Porque é assim que a gente consegue fazer correlações muito interessantes, como, por exemplo, será que as mulheres idosas têm índices maiores de depressão do que os homens idosos? Aí a gente pegou a informação de gênero do questionário sociodemográfico. Será que pessoas com escolaridade maior têm um nível de satisfação maior de vida? Não sabemos, a gente pode investigar. E por aí vai. Então, sempre que a gente for fazer uma pesquisa, a gente passa um sociodemográficozinho, porque pode ter resultados interessantes. E outra coisa é observar quem foram os participantes. Essa descrição já apareceu lá no resumo, então eu vou dar uma passada um pouquinho mais rápida. Mas sujeitos com pelo menos 60 anos, aqueles que tinham uma dificuldade de compreensão e expressão verbal, não foram incluídos no estudo, porque poderia ser difícil para participar de uma forma coesa no estudo. Eles foram divididos em 2 grupos, e aí tem 389 idosos em um grupo, 383 idosos no outro grupo. Pode passar, por favor. E aqui é um quadro que é uma outra coisa que é interessante da gente observar se o estudo tem, que é a pessoa, ela pode apresentar para a gente a revisão de literatura que ela fez. E aqui a gente tem algumas validações diferentes dessa escala do PANAS. E aí a gente vê que essa escala foi validada com populações diferentes ao longo do tempo. Então, a gente vê que tem estudo aqui desde 1988, falha minha, até 1999. Esse é só um pedacinho, tá? Tinha uma página e meia desse quadro, mas eu peguei um trechinho para a gente poder observar. E nesse pedacinho, a gente já vê que já teve validação com estudantes, com idosos, com adolescentes, com crianças, numa mesma comunidade. Foi o maior estudo desse quadro, com 2.651 pessoas. E a gente pode observar também que existiram versões com números de itens diferentes. A gente viu que essa versão desse estudo tem a proposta de criar uma PANAS mais curta em português. Mas a gente tem validações com 20 itens, 10, 22, 10, 20, 10 e 30 itens até. Então, a gente vê que outros autores já fizeram essa iniciativa de tornar essa uma escala mais curta. Isso é interessante também, porque a gente constrói a partir do que está todo mundo construindo, a gente colabora para construir a ciência. E aí, eu vou falar de consistência interna? Acho que eu vou. Se não ficar nítido, vocês me falam. Mas a ideia é observar o quanto que o guarda-chuva de afeto positivo está se correlacionando bem com cada um dos afetos positivos que tem lá dentro. Então, por exemplo, o quanto que animação, satisfação, curiosidade e afins vão estar correlacionados com o fator maior, que é o afeto positivo. E aí isso se faz usando, enfim, psicometrias doidinhas. E aí a gente pode observar aqui que, em geral, os índices de consciência interna não variaram muito ao longo desses estudos. Alguns tiveram um pouco mais de dificuldade entre aspas, né? Mas teve sempre pelo menos 0,75 e, se não me engano, o máximo é 1. Então, a gente tem bons valores aqui para considerar que a consistência interna está adequada. E a gente chega a ter, 0,94 de consistência interna para afeto negativo no grupo com crianças. Então, a gente tem ali, especialmente, uma validação que teve índices excelentes. Aí tem as análises fatoriais ali no canto, tem a exploratória e a confirmatória. Basicamente, a exploratória, você vai ver como que o programa organiza os afetos como fatores, e a confirmatória, você já traz uma hipótese. Eu acho que é desse jeito. E o programa diz, tá certo, tá zoado. Basicamente. E teste-reteste é quando você faz uma nova avaliação com aquele grupo depois de, 6 meses, para ver se está consistente. Não costuma ser muito usado, porque é caro. E as pessoas não voltam a responder depois. Então, é um procedimento que dá muito trabalho para pesquisa e, assim, às vezes você vai pedir para 400 pessoas responderem de novo a escala e você vai ter 100 pessoas que olharam seu e-mail 6 meses depois de participar da sua escala, da sua pesquisa. É a realidade. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem a tabela da caracterização sociodemográfica. É muito comum que a gente veja alguma forma de apresentação como essa. Pode ser descrito no texto ou pode ser uma tabela. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o nível de escolaridade mais comum foi de primeiro ciclo, que deve ser fundamental, não entendo o sistema de educação português.
A maior parte da população do estudo 1 tem profissão manual ao invés de intelectual, essa diferenciação que os autores fizeram. A maior parte enviuvou. Isso pode influenciar, por exemplo, nos afetos negativos. Faixa etária, a gente já tinha visto uma descrição antes. Teve mais mulheres do que homens. E por aí vai. A gente geralmente consegue ter algumas informações a partir desse tipo de tabela. Acho que eu não cheguei a botar a tabela do estudo 2, porque a ideia é só vocês verem como que isso é apresentado no estudo. E tem o percentual também. Tipo, 88,1% das pessoas têm uma profissão manual, dessas pessoas do estudo. Pode passar, por favor. Aqui, em uma resolução que está um pouco menor do que eu tinha imaginado, a gente tem a PANAS original em inglês. Aí eu posso fazer uma tradução aqui para vocês bem livre, porque eu não, nesse artigo da validação portuguesa, eles não disponibilizaram a escala traduzida. Às vezes isso acontece. Às vezes você tem a escala já pronta ali para você usar em outras pesquisas, o que é ótimo. Democratização da pesquisa. Mas, basicamente, essa escala consiste em um número de palavras que descreve diferentes emoções e sentimentos. Leia cada item e marque a resposta apropriada no espaço perto daquela palavra. Indique em que extensão, em que frequência que você sente aquilo ali. Use a escala a seguir para gravar suas respostas. E aí, basicamente, é de intensidade, na verdade. Você pode marcar de 1 a 5 para cada emoção. Então, vindo de pouquíssimo ou não mesmo, tipo nada, nunca. 2, um pouco. 3, moderadamente. 4, bastante. E 5, extremamente. E aí você tem as palavras embaixo para você marcar qual a intensidade que você sentiu essas emoções recentemente. Às vezes na instrução a gente coloca na última semana, nas 2 últimas semanas. Acho que tem validações diferentes com instruções diferentes. Mas vocês podem ver que cabe em um print a escala toda. Então ela é bem breve, bem rápida. E aí fazendo uma tradução aqui... eu vou fazer a tradução, mas tem embaixo. A gente já usou PANAS com as seguintes instruções de tempo. Momento, então no momento presente, no dia, nos últimos dias, na última semana, nas últimas semanas, no último ano e em geral. Isso aí você vai ter usos diferentes para cada intervalo de tempo que te interessar como pesquisador. E as palavras são interessado, estressado, excitado, aborrecido, forte, culpado, assustado, hostil, entusiasmado, orgulhoso, irritável, alerta, envergonhado, inspirado, nervoso, determinado, atento, jittery. Tô com dificuldade de pegar uma tradução para jittery. Eu vou colocar no Google Tradutor em um momento, porque eu... nervoso. O Google traduziu como inquieto. Acho que inquieto pode ser melhor do que nervoso. Ativo ou com medo. E aí, já que eu sou uma pessoa interativa, eu vou ver com vocês se vocês imaginam qual desses itens dá mais controvérsia quando a gente adapta para o português. É um item que costuma ser eliminado quando a gente traduz para o português, quando a gente faz uma adaptação. Alguém? Eu vou dar a resposta de qualquer jeito, mas eu queria um palpite. Excited. É um bom palpite, porque é meio ambivalente. Mas, se ninguém mais tem um palpite... Acho que não? Ok. Um item que acaba sendo controverso é o orgulhoso, porque em inglês, proud tem um sentido positivo, que nem tipo, o orgulho LGBT, que é o proud, é o Pride Month. Tem esse sentido muito positivo. Porém, em português, orgulhoso, se você tá orgulhoso como um adjetivo para si, pode ser uma coisa negativa, tipo, nossa, ela é muito orgulhosa, você é muito orgulhoso. Nesse sentido de que a pessoa, enfim, falta humildade nela, talvez. Que ela não permite que as pessoas falem coisas dela, muito orgulhoso. A gente geralmente vê um sentido positivo quando é, por exemplo, estou orgulhosa de você, ou meu pai ficou orgulhoso de mim. E aí, por conta disso, é comum que esse item seja excluído na análise quando a gente faz uma adaptação. E aqui eu quis falar sobre isso porque por que a gente faz todo um estudo de validação em outro idioma se ele já foi validado no inglês quando criaram a escala? Não é só traduzir? Não.
E essa é uma das coisas que eu considero mais importantes da pesquisa em psicologia, da psicometria. A gente sempre precisa, quando a gente faz uma tradução de uma escala, a gente precisa verificar se essa escala também é coerente, se ela mede o que se propõe a medir na nossa população. Então, por exemplo, eu já não acharia muito legal pegar uma adaptação da Panas de Portugal para aplicar no Brasil. Porque pode existir construções de sentido muito diferentes do que é, por exemplo, orgulhoso lá e aqui. Talvez, estou tirando essa informação da minha cabeça, mas vamos supor que lá seja muito positivo e aqui a gente tem esse sentido de, nossa, ele é muito orgulhoso, como uma coisa negativa. A gente precisa levar em conta que não existe um ser humano universal. E isso é uma coisa que a TCC vem se atualizando muito recentemente, e aí, spoiler, a gente vai falar sobre isso em outros momentos da Liga. Mas essa parte mais contextual da TCC, para entender que não tem uma fórmula de ser humano. A gente não tem como dizer que uma escala que é usada com a população dos Estados Unidos vai fazer sentido para a população brasileira. Muito menos com a população brasileira idosa, por exemplo. A gente sempre vai fazer esses estudos de novo a cada vez que a gente for validar para uma nova população, para garantir que a gente está fazendo uma coisa que faça sentido. Cultura, Daniel Barbosa colocou aqui, cultura, tempo de aplicação também são alguns exemplos. Sim, a cultura pode ser muito diferente, dependendo do grupo que você está aplicando. O tempo de aplicação pode ser mais rápido ou mais lento. Então, assim, imagina você aplicar para adolescentes. Adolescentes são apressados. Muitas vezes eles vão aplicar bem rápido. Com idosos, você possivelmente vai ter que ter mais paciência. E aí, um aspecto cultural também. Eu não sei se vocês já viram os vídeos de treinamento de clínica da TCC, ou da ACT, ou de alguma outra abordagem, mas que às vezes tem no YouTube, com pacientes dos Estados Unidos. Eles são muito objetivos. Tipo, é um pensamento muito lógico, racional, que não é assim na clínica brasileira. Posso dizer, assim, como pessoa formada, que a objetividade não é o forte do brasileiro. A gente conversa muito mais, a gente traz muito mais emocional, história familiar. Então, o tempo de aplicação com um grupo de idosos brasileiro precisa contar com o tempo que a senhorinha vai te contar do bolo que ela fez, ou do filho dela que é uma decepção, ou alguma coisa desse tipo. E aí eu tenho colegas que estão fazendo uma pesquisa com idosos na Fiocruz, e assim, eles realmente precisam dedicar um tempo para essa escuta ativa. Enfim, divaguei. Pode passar, por favor, para a gente continuar falando da Panas? Obrigada. Aqui vai ser os valores de saturação dos itens, que é basicamente aquela consistência que a gente falou ali atrás. Então, quanto que, por exemplo, aflito se relacionou 60... Eu vou falar de uma forma muito a grosso modo, tá, gente? Não é 67% de 0 a 1. Mas vamos supor que seja 67% com o guarda-chuva de afeto negativo. Cadê? Decidido teve 0,63 com afeto positivo e por aí vai. E aí, olha que curioso. Se a gente olha lá atrás, naquela tabela das outras validações que foram internacionais com o idioma inglês, a consistência interna era mais alta. Lembro que tinha algumas consistências internas de 0,80, 0,90. A gente já teve alguma perda passando para o português. Então, essa é uma escala que é adequada para usar em português, porque cada estudo vai definir um nível de corte. Mas, por exemplo, aqui eu acho que é 0,60, pelo menos 0,60 de consistência interna, para o item poder ser mantido, e já teve item que caiu, porque ficou fraco, ficou ruim. E, por exemplo, vocês podem ver que aqui nessa lista dos 14 itens que ficaram, não apareceu o orgulhoso. Orgulhoso foi um item excluído, porque a consistência interna não estava boa o suficiente para a gente entender que valia a pena entender que orgulhoso ia estar correspondendo ao afeto positivo. Pode passar, por favor. Aqui a validade convergente e divergente que eu tinha mencionado um pouco mais cedo, a gente consegue ver. Eu vou fazer uma mini aula de interpretação de gráfico não, de tabela, que basicamente, aqui a gente vai ter uma correlação de -1 a +1. Quando uma coisa é irrelevante, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então, se vai chover ou se o tatu vai dar uma cambalhota. Sei lá, peguei uma coisa completamente aleatória. São coisas que não têm a ver uma com a outra, a correlação vai ser 0. Porque uma coisa não influencia na outra. Quando a gente tem um número perto do 1, por exemplo, quanto mais perto do 1, mais intensa e positiva é aquela relação. Então,
quanto mais frequentemente eu como chocolate, mais eu fico feliz. Ótimo. Quando a gente tem o sinal de menos, esteio negativo, que nem aqui tem, tipo, menos 0,17, por exemplo, quanto mais cólica eu tiver, menos feliz eu fico. Então, quando uma coisa sobe e a outra desce, é uma correlação negativa. E aí, o que a gente consegue aprender com essa tabela 3? O afeto positivo e o negativo estão correlacionados de forma negativa. Então, quanto maior o afeto positivo, menor o afeto negativo. E vice-versa. Quanto maior o afeto negativo, quanto maior o negativo, menor o positivo. O GDS, que era o de depressão geriátrica, a gente consegue ver que tem uma correlação forte entre a escala de afeto negativo e a geriátrica. Tem 0,61. E aqui, gente, tem o número do instrumento na parte da esquerda, na primeira coluna, para não ter que repetir o nome na linha de cima. Mas o 2 é o afeto negativo. Então, você cruzando o 2 com o GDS, que é a geriátrica de depressão, a gente tem ali o 0,61. Assim como a escala de satisfação de vida tem uma correlação negativa com afeto negativo. Então, quanto mais você tem satisfação de vida, menos afeto negativo você tem. Quanto mais afeto negativo você tem, mais você marca na escala de depressão. Quanto mais afeto positivo você tem, mais você marca na escala de satisfação de vida. E quanto mais afeto positivo você marca, menos você marca na escala geriátrica de depressão. E o último índice é o que, quanto mais satisfação de vida, menos depressão geriátrica você tem. Deu para entender, gente? Pode ser a primeira vez que vocês estão vendo uma tabela de correlação. Então, eu sei que pode ser aquele momento meio assustador de, meu Deus, tabela. Tranquilo? Podem tirar dúvidas, eu tô literalmente aqui para isso. Apanhando nessa tabela. Ai, desculpa! Vocês vão ver várias dessas, por isso eu queria mostrar uma que fosse pequenininha. Às vezes tem muitos instrumentos e fatores, e essa era uma mais tranquila. Oi, Thiago. Gabi, fala também por que o título desse slide é validade convergente e divergente, o que ele tem de relação com essa tabela? Sim, eu falei lá atrás e assumi que já estava nítido, né? Foi mal, gente. A validade convergente, lembrando, é quando duas escalas elas medem coisas parecidas. Então, por exemplo, a gente consegue perceber que existe uma correlação forte entre a medida de afeto positivo e a de satisfação de vida. Então, a gente entende que são coisas que estão fortemente correlacionadas e é uma coisa que a gente espera que esteja correlacionada. E aí a gente pega muito da teoria. A gente decide quais instrumentos a gente vai usar para comparar aquele que a gente está adaptando com base na teoria. Então, se as pesquisas, se a literatura aponta que satisfação de vida está correlacionada com afeto positivo, essa é uma das coisas que a gente pode usar para avaliar se a escala de afeto positivo está na direção certa. Se fosse muito parecido, tipo uma correlação 0,95, quase a mesma coisa, as duas escalas, a gente poderia entender que, então, não precisa fazer uma escala de afeto positivo, porque é a mesma coisa do que a de satisfação de vida. Então, a gente não quer a maior nota possível, necessariamente. A gente quer que esteja correlacionado. Então, por exemplo, afeto negativo e depressão estão correlacionados de forma forte, 0,61. Mas não a ponto de estarem medindo a mesma coisa. Porque se for para medir a mesma coisa que outra escala já mede, a gente só usa a escala que já está validada. A ideia é um pouco essa. Mais alguma coisa, gente? Eu sei que pode ser assustador no primeiro momento, mas eu juro que vocês vão pegar. Psicometria é uma linguagem. Então, não sei se algum de vocês fez inglês ou algum outro idioma, que no começo você fica escutando tudo e parece gringo, e aos poucos você começa a extrair sentido dali e começa a ficar intuitivo e natural. A ideia é essa. É um novo idioma. Oi, Thiago. Para quem falou que também está apanhando, quer dizer, primeiro, maravilha, deu para ficar bem claro o porquê que o título do slide é validade convergente e como que a gente vê isso na tabela. E agora, em relação à visualização da tabela, eu gosto de fazer uma comparação com batalha naval. Então, acho que isso ajuda a gente a entender como que a gente pode interpretar. Porque a gente vai ter linhas
as linhas é onde está escrito afeto positivo, afeto negativo, GDS, SWLS. E as colunas é onde está só com o número 1, 2, 3 e 4. E aí, quando a gente quer entender a relação entre duas variáveis, assim como na batalha naval, a gente vai pegar uma linha com uma coluna e vai identificar qual é a relação entre essas duas. Então, se a gente quer pegar a relação do afeto positivo, eu vou pegar a primeira coluna, onde tem um 1, e relacionar, sei lá, com um 3, que é GDS. Então, faço ali a minha batalha naval e me identifico que é menos ponto 24, a relação entre afeto positivo e o GDS. E o que é legal a gente ver também, geralmente, quando a gente tem sigla na tabela, GDS, SWLS, o significado dessa sigla ela está lá nas notas, ali no rodapé da tabela. Por quê? Porque a gente quer economizar espaço, a gente quer que a gente sempre tenha uma tabela bem limpinha. Então, quando a gente quer fazer isso, a gente coloca nomes muito compridos lá na nota de rodapé. Perfeita observação. Acho que com isso a gente finaliza esse slide, então passa para o próximo, por favor. Aí, qual é a última coisa importante que a gente vê? A última não, né, que tem as diferenças, mas o último texto corrido importante de um artigo é a conclusão. E aí aqui eu trouxe um resuminho, né, eu coloquei algumas reticências para poder sintetizar a conclusão do artigo, mas a PANAS 14 é um instrumento adequado para a avaliação do afeto positivo e negativo em pessoas idosas que frequentam instituições de apoio social, apresentando-se como um instrumento vantajoso pela sua menor dimensão e pela consequente redução do tempo de administração. Adicionalmente, os nossos resultados apoiam a ideia de que o afeto é um indicador-chave do BES, que é o bem-estar subjetivo, das pessoas idosas institucionalizadas. Por fim, considerando as vantagens de instrumentos de validação breve, sugere-se que estudos futuros investiguem a PANAS 14 de acordo com a teoria de resposta ao item, por forma a obter-se uma avaliação compreensiva e precisa das características dos itens. Isso é uma coisa muito legal, gente, porque alguns estudos vão ter essa característica de sugerir futuros estudos. Então, lembram que eu falei que a gente faz uma construção coletiva da ciência? Muitas vezes você percebe que no seu artigo faltou alguma coisa, que você poderia ter ido numa outra direção, complementado com mais um fator, ou mais uma escala, com mais uma informação. E você pode colocar isso no final do artigo. Você deixa uma sugestão, olha, para os futuros pesquisadores, isso aqui seria interessante investigar. E aí, inclusive, essa é uma fonte muito bacana de ideias de estudos. Talvez em algum momento vocês estejam lendo um estudo, um artigo, que deixa uma sugestão no final e você tenha vontade de ser essa pessoa que vai dar continuidade àquela pesquisa. E aí, é uma forma da gente ter ideia de como a gente pode contribuir para o campo que interessa a gente. E aí, posso passar. A gente tem as referências, que são, assim, basicamente o estudo da validação, o outro que foi o estudo original, porque foi onde eu tirei a imagem da escala em inglês, e o outro artigo que eu peguei a definição de bem-estar subjetivo. E é isso, gente. Apanhamos para psicometria, mas sobrevivemos. Chegamos aqui. E aí, antes de abrir para a discussão, eu queria convidar vocês a escanearem esse QR Code, porque aí vocês conseguem dar um feedback para a gente de como vocês estão, o que vocês estão achando do Journal Club. Se vocês estão achando legal, se tem alguma coisa para sugerir, alguma coisa para mudar. Então, assim, por favor, escaneiem, respondam, é tão rápido. Eu não estou nem pedindo para preencher um TCC, que é 20 minutos de questionário. Isso aí leva 3 minutos. Confio que vocês vão fazer, confio. Aí, vamos lá. Acho que dá para deixar mais um pouquinho o QR Code, daqui a pouco a gente tira. Mas eu queria saber o que vocês acharam, se vocês acharam a escala interessante, se foi uma perda de tempo da vida de vocês, vocês queriam estar testando. Tá tudo bem se foi isso, mas eu acho interessante, acho que vale a pena. Vocês vão testar com uma informação nova agora, várias informações novas. O que vocês acharam, pessoal? Pô, Gabi, achei muito legal a forma como você apresentou. É um conceito novo, ou seja, difícil de psicometria de um jeito tão leve, tão fácil de entender. Gostei bastante. Ai, que bom! O desafio da pessoa de psicometria é explicar de uma forma que seja simples, porque às vezes pode ser muito enrolado.
Acho que já dá pra tirar esse slide e a gente volta depois pra mostrar a palavra-chave, porque acho que eu quero ver as pessoas. Tem problema, Mi? Sei nem se as pessoas estão de câmera aberta, né? Mas vamos se ver. Oi. Tá vendo? Tem mais gente aqui. Pra quem não sabe, acho que eu não falei, né? Ninguém sabe. Eu fui monitora de estatística, tutora, na verdade, nesse último semestre. Então, foi o meu trabalho poder apresentar conceitos de psicometria sendo o mais didática possível. Então, espero que eu possa ter ajudado vocês hoje. Gabi, tem coisa que eu ouvi em avaliação psicológica que só tá fazendo sentido agora. E eu não conhecia essa escala, então pra mim foi ótimo, assim, ficou super claro, fez total sentido, adorei. Journal Club. É o Journal Club. Eu quero ser sua amiga, Gabi, vai ser muito legal. Vamos ser amigas, adoro! Gente, eu tô aqui pra isso. Eu nem sou da UF, eu me meti aqui porque eu gosto de conhecer gente, eu adoro conhecer gente. Na ATC, que vai acontecer em setembro, a Nathalie vai provavelmente estar apresentando. Você vai lá também, Gabi? Ai, cara, eu queria muito isso, só que a minha prima vai fazer 30 anos, ela mora lá em Belém, eu já tinha comprado passagem. Aí depois que comprei a passagem, a ATC confirmou as datas, eles são ridículos. Eu volto no dia 23 e até, tipo, dia 22. Ridículos. Me mandar uma reclamação lá. Quer falar, Milena? Eu ia parabenizar a Gabi pela apresentação. Eu não estava conseguindo ver a tela, mas assim, tudo que eu vi foi maravilhoso. Me lembrou muito a matéria de psicometria que eu tive também, então muita coisa. Eu lendo o artigo eu consegui associar com o que eu lembro da matéria, apesar de ter sido há alguns períodos atrás. Mas parabéns, Gabi, você apresentou de uma forma assim muito clara, muito didática. E eu ia. Vocês falaram de APC, eu lembrei. Nathalie, você vai na mostra, não vai? Do CRP? Eu não vou na mostra, mas o trabalho vai estar lá. O meu trabalho tava, tipo, em cima do seu. Aí eu olhei, tipo, Mentira. embaixo, assim, tava de vocês. Eu falei, gente, que coincidência. Ai, que legal. Vamos se ver na Mas eu mostra, não gente. vou. A mostra é um congresso de graça. Você vai como ouvinte e aprende várias coisas. Ai, meu Deus. Agora deu vontade de ir, mas é o dia da apresentação do trabalho do Thiago, inclusive. Mas, gente, só para ver se a gente encerrou, o pessoal que está aqui participando, está ouvindo, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o artigo? Porque a Gabi falou de vários conceitos, eu sei que não é trivial essas coisas, então se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer pergunta, vocês podem ficar à vontade, mandar no chat. Se não ficou dúvida também, eu gostaria de receber uma mensagem falando, não ficou dúvida, tá bom? Seria Volta bom. ao retorno. Fala, Yuri. Não, eu tô adaptando uma outra escala que seria bem mais enrolada de eu explicar, eu acho, que é sobre diferenciação do self, que, resumindo, é o quanto que a gente consegue separar o que é o eu e o que é de fora. Então, a gente mede o quanto que a gente tem fusão com o outro, e aí, em português mais claro, fica tipo, o quanto você é Maria B com as outras. Tipo, e eu quero estudar em relacionamentos. Então, ai, meu namorado gosta muito de Naruto, então eu amo Naruto também. Não necessariamente. E aí, a ideia é medir o quanto que você fusiona com outra pessoa, a posição do eu, que é o quanto você se consegue se posicionar por si mesmo, essa parte mais assertiva, a sua reatividade emocional, então o quanto que uma coisa que acontece fora de você mexe contigo, então, tipo, se quebrar minha unha, eu vou ter uma desregulação emocional absurda ou só vou cortar e falar, fé? E qual é o outro, gente? Corte emocional, que é o quanto você meio que dá uma bloqueada emocional no que tá, assim, numa outra pessoa em uma relação. E aí, se vocês já pensaram, já estudaram sobre teoria do apego, tem muito a ver com o apego evitativo, o quanto que você dá esse corte emocional. Então, você dá uma dissociadinha ali, tipo, não vou me envolver com isso. Sim. Esses são os 4 fatores que são estudados na escala de diferenciação do self. E aí eu vou tentar dar uma encurtada nela também, igual fizeram nesse artigo, porque a escala tem 46 itens, gente. Quem é que vai responder meu formulário? Além de vocês, óbvio. Mas eu preciso de uma escala muito maior. Então, eu preciso de uma amostra grande. 46 E sem itens é muito. considerar que a gente bota outras escalas também.
Pois é, eu tenho que botar muita coisa. Sim. Fala, Mi. Isso me lembrou o projeto que eu estou fazendo na iniciação científica, né? E a gente está tentando adaptar o Figuras Complexas de Ray para aplicação para tablet. E assim, a gente estava pesquisando alguns artigos e tentando ver se existia alguma coisa prévia sobre isso, né? Mas é um pouco difícil de achar. Mas a gente vê como é que a gente tem que pensar em tudo o tempo todo, tipo, várias possibilidades, né? Então, eu estava conversando com a mestranda da minha orientadora, que até o Thiago conhece, a Nicole. E assim, a gente estava tendo que pensar em inúmeras coisas. Tipo, tá, a gente vai usar o tablet. Mas a caneta do tablet tem um botão. O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai explicar? Tipo, eu acho que é um trabalho tão assim, sabe, com tantas faces que é muito complicado nessa questão de adaptação, né? De validação. É bem extenso. Sim. Ah, comentaram aqui, olha. Pode falar, Thiago. Não, eu ia dizer que são problemas que a gente muitas vezes só vai ter noção uma vez que a gente está na prática. Então, às vezes, a gente está parado pensando, tá, essas são as possíveis problemáticas. Aí a gente vai para campo fazer e surgem outras coisas que a gente não pensava. É muito assim. É muita adaptação ao longo do processo. Sim, eu e a Nicole, a gente fez uma reunião de 3 horas, quase, acho que Jesus, por aí, amado. foi uma tarde toda, e a gente pensando possibilidades, assim, sabe? E a gente parava, eu tenho o modelo do tablet que ela estava pensando em utilizar, e eu tenho a caneta, e eu tava assim, tá, Nicole, vamos lá. Vamos pensar em tudo que pode dar errado, e tudo que pode dar mais ou menos errado. E aí a gente vê um jeito de conseguir fazer dar certo, né? Porque é muito, muito complicado. Eu ia só falar também, pessoal, que quem trabalha com criação de teste ganha bastante dinheiro depois? Eu não sei. Eu não Então, sei, eu gostaria de saber. tem 2 tipos de teste que você pode criar, mais ou menos. Vai ter o teste que você vai publicar em pesquisa e aí você vai ganhar credibilidade, notoriedade, citação. Gente, para quem quer fazer concurso, por exemplo, de professor, publicar artigo com escala é ótimo porque quem usar vai ter que te citar. E você ser citado é uma coisa boa. Então, você ganha notoriedade. Mas se você cria um instrumento psicológico, que aí você tem que passar pelo SATEPS, vai ter essa regulamentação, você vai ser publicado por uma editora, aí você pode ganhar dinheiro. Mas dá mais trabalho, os critérios são mais rigorosos. Um teste, que vai ser uma escala, assim, não vai ter uso privativo do psicólogo e pode estar disponível em um artigo de amplo acesso. Um instrumento vai ser o uso privativo de psicólogo e vai estar lá com a editora. Tem editora que tem instrumento também, tem escala também, mas, enfim, você vai ganhar dinheiro se você tiver uma editora do seu lado. Senão você vai trabalhar bastante, vai publicar para isso, para ser publicado e conhecido. Mas o dinheiro do pesquisador é uma coisa delicada, assim, falta. Mas, gente, eu vou aproveitar esse momento para repassar uma dica que eu recebi do meu orientador de estágio. Eu fiz estágio com o Pedro Pires, lá da FRJ, e eu falei para ele, Pedro, eu quero muito ser professora universitária, cara, nossa, me ajuda nesse caminho. E a dica que ele me deu foi, muita gente faz mestrado e doutorado, mas geralmente psicólogo não gosta de número. Então, se você tolera ou gosta de número, vai para a parte de psicometria, porque aí quando você for fazer concurso, sempre tem matérias obrigatórias nas faculdades de avaliação psicológica, de psicometria, de estatística, e é onde tem menos concorrência, porque psicólogo detesta número. Então, se você, assim como eu, tolera / gosta de números, vale a pena ir nessa direção de psicometria, porque, por exemplo, na minha pesquisa, eu estou pesquisando relacionamentos, eu quero trabalhar com relacionamentos abusivos nessa parte de fusão com o outro. Esse é o meu tema de interesse. Só que eu meti uns números para poder passar em concurso. Mas eu pesquiso ainda o tema que eu gosto de pesquisar. Então, essa é a dica que me passaram e eu vou passar para vocês também. E também você ganha muita independência. Sim. Você quer fazer uma pesquisa quant, você não sabe analisar, você vai estar refém de alguém fazer para você. E era exatamente isso que eu fazia com a minha consultoria. Eu tinha uma consultoria, eu prestava serviço para as pessoas. Eu sei que as pessoas têm essa dificuldade. Então eu estava lá para ajudar elas nesse passo. É ruim para elas, porque elas ficam dependentes de alguém. E o outro ponto também é que você perde um pouco de conhecimento de desenho de pesquisa. Se você sabe de estatística, se você sabe de análise de dados,
Você sabe como você tem que coletar as suas informações para elas serem possíveis de serem analisadas. Eu cansei de ver pesquisas que eram feitas, aí a pessoa me falava, eu quero fazer isso, isso e isso. Aí eu olhava para o banco de dados da pessoa e falava, olha, com o que você tem não dá. No máximo eu faço isso aqui, tentando forçar alguma coisa, mas por falta de conhecimento dela, um conhecimento mais técnico, o desenho da pesquisa dela foi mais fraco do que o que ela poderia ter feito, porque ela simplesmente não tinha esse conhecimento que dava para ter sido utilizado. Então, Foi a história do meu bastante importante TCC. até para desenho de pesquisa. Oi? Essa foi a história do meu TCC. Eu fiz o questionário. Eu fiz o meu TCC com um professor que não tinha a menor ideia de psicometria. E eu falei, quero lançar um questionário. Ele não soube me ajudar a fazer o questionário. E aí, quando eu tinha os dados, que eu fui aprender a mexer com os dados. E eu percebi que eu fiz um monte de erro na formulação do meu questionário. Exato. É triste. Então, assim, vale a pena dar uma entendida de pesquisa para você poder desenhar a sua pesquisa. Você ganha autonomia para você poder mexer nos seus dados. E assim, eu tenho um amigo meu da UFRJ que ele ainda está na graduação e ele começou a ganhar dinheiro fazendo análise de dados de outras pesquisas. Ele Exatamente. faz a nova para outras pessoas que estão fazendo TCC, regressão linear, correlação, um monte de nome de coisa, processos que não são complexos, que realmente são bem fáceis de aprender, na verdade. Tem coisas muito complexas, mas esses três que eu falei são bem ok. E você aprendendo a fazer sozinho, você não tem que pagar para outra pessoa fazendo a sua pesquisa e você pode receber dinheiro de outras pessoas para fazer. E se você tem um banco de dados organizado, que é a parte chata, organizar, se ele já está organizado, você, em alguns cliques, você ganha um dinheiro. Nunca fiz, mas esse meu amigo meu tá fazendo. Sim, na graduação eu ajudava o pessoal no mestrado, no doutorado. Eu não sabia analisar os próprios dados. Pois é, rapaz, pois é. Sabrina falou que está apenas no segundo semestre, deu uma assustada, desculpa, mas a psicometria está na sua cabeça agora. Encerrar? Oi, Mi. Eu ia falar que a gente colocou o formulário de presença aqui no chat, né? Eu vou até pedir se o Hugo pode enviar de novo, para ficar mais aqui embaixo. A nossa palavra-chave. Ai, socorro. A nossa palavra-chave de hoje é validação. Não lembro se a Gabi chegou a falar. Acho que. Não, eu pedi pra transmitir de novo. Não precisa Ah, é mais fácil transmitir que a pessoa tira um print para lembrar depois, ao invés de ter que procurar que no minuto 65 foi falada a palavra, sabe? eu vou colocar aqui, só um minutinho. Ai, socorro. Pessoal, como vocês devem ter ouvido, eu tô tendo que sair da sala que eu tô. Então, bom finalzinho aqui de reunião. E para alguns de vocês, vejo vocês daqui a pouco. Até o futuro e até o próximo Journal Club. Uhul! Daqui a 2 semanas, galera! Valeu, Thiago. Bom sextou. Eu acho que por hoje é isso, gente. Podemos tirar uma foto. Tirar foto. Bem lembrado, Sabrina. Obrigada, Sabrina. Eu desliguei minha câmera e nem vi. Quem puder, quiser aparecer, liga a câmera, assim. Ninguém precisa estar posando no modelo, pode estar de pijama, pode estar se preparando para sair, porque hoje é sexta também. Mais alguém vem? Sabrina veio. Oi. Oi, Yuri. Maria Vou tirar. Nelly, Hugo, Daniel, alguém? Vou tirar 3, 2. Tirei, vou tirar mais uma. Pronto. Pessoal, muito obrigada por quem ficou até aqui com a gente. Muito obrigada pela contribuição de vocês. A gente volta no dia 26, se eu não me engano. Isso. E a gente vai mandar o artigo para vocês que a gente for discutir. Se vocês forem postar no Instagram, marquem a Liga. Eu vou mandar a foto lá no grupo. Marquem a Liga, marquem a gente. Uhum. Muito obrigada, Gabi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Renata, Hugo, Yuri? Não, acho que podemos finalizar então, gente. Obrigada. Até dia 26. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana. Aproveitem. Leve o conhecimento da psicometria. Beijo, pra mim foi tudo. Amém. Beijo, galera. Beijinhos. Falou.